Você é vendedor, o que está vendendo alguma coisa, como se sente quando está entrando no processo de fechamento? Qual que é a sua pergunta favorita na hora de fechar um negócio, produto que você está fazendo? E quais são as maneiras diferentes que você fecha o seu processo de venda? Meu nome é Dietrich Wilke, Didi Wilke. Eu sou coach de vendas, performance e liderança. E hoje a gente vai estar falando especificamente do tema fechamento. Como otimizar, a gente vai entrar bem detalhadamente sobre isso para que você perca um pouquinho desse medo, porque sabemos que o fechamento é a parte mais estressante, é onde a pessoa vai ter que desembolsar o dinheiro, vai ter que falar se ela quer realmente aquele produto ou não. Então sabemos todos que é não tão fácil. E é tão difícil, na verdade, que a gente até viu isso em alguns seriados nos Estados Unidos. Você já, de repente, deve ter ouvido do closer. Então, muitas vezes, as pessoas têm tanto medo do fechamento que ele até é separado do processo de venda. Mas hoje, vou dar algumas dicas, eu vou ensinar, explicar como passar por esse processo mais naturalmente. Para que vocês queiram, se vocês estão gostando desse tema e gostariam de ter mais temas, gostariam de seguir o que eu estou falando aqui, que a gente vai ter aqui bastantes temas toda semana, temos também o Sales Talk todas as quartas-feiras. Clique aqui, sigam minhas redes, e assim você sempre saberá o que vai aparecer, vão te avisar, e obviamente repassem se esse tema realmente é de alto valor para você, para que as plataformas me ajudem a levar essa informação para as pessoas que realmente, de repente, possam precisar. Então vamos lá, vamos falar do fechamento. Fechamento, o que é fechamento? Fechamento é aquele processo, né? Você fez a sua apresentação, você respondeu todas as objeções e está na hora de você falar a parte. Vai querer meu produto? E aí a pergunta é, quantas vezes você muda a maneira de fechar? O que acontece nesse processo de fechamento? Por que psicologicamente é tão difícil, é tão estressante o processo de fechamento? Temos uma regra básica dentro da venda. As pessoas adoram comprar, mas as pessoas odeiam ser vendidas. Vou repetir, as pessoas adoram comprar. As pessoas, elas, na verdade, querem comprar, elas sentem prazer na compra. Mas as pessoas, elas não gostam de ser vendidas. Isso que pode acontecer na hora do fechamento. O fechamento pode aparecer e pode mostrar que a pessoa está sendo vendida. Então, todo aquele processo maravilhoso, você está lidando a pessoa, está tudo legal, você está vendo as objeções, respondendo as objeções, dependendo como você responde, como você faz essa abordagem do fechamento, toda aquela coisa linda de você, né, da pessoa estar comprando, pode virar de uma vez para o outro lado e vai virar, né, e vira um fechamento. E faz com que a pessoa fale não. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, para tirar um pouquinho do estresse do fechamento, nós podemos fazer tudo perfeitamente. Você como vendedor, pessoas que querem vender, nem que seja um vendedor, ou se você é um autônomo, ou se você está vendendo seu produto, mesmo cantores, pessoas que têm que se vender, o que a gente tem que entender também nesse processo de vendas é que a gente pode fazer tudo perfeitamente, certinho, responder tudo, e a pessoa pode falar não também. Ou seja, algo que vai facilitar um pouquinho o estresse, a ansiedade na hora do fechamento, é que nós não temos controle do fechamento. A gente pode direcionar a pessoa para que ela possa fazer o melhor fechamento. Mas a decisão é dela. Então, não se preocupa tanto, não coloca tanta ansiedade, porque quanto mais ansiedade você colocar, mais ansiedade você vai projetar para a pessoa que está comprando. Gostaria que você colocasse o número 2, 5 e 15. Um lado 2, 5 e 15. Nossa, o que são esses 2, 5 e 15? Lembra que eu fiz uma pergunta no começo desse vídeo? Quantas maneiras diferentes você fecha? E aí vem a minha pergunta para vocês. Vocês sabem, em teoria, se você olhar a média das pessoas que compram qualquer coisa, quantas vezes você tem que fechar essa pessoa para que ela acabe comprando? Então vem aí a dica. 2, 5, 15.
A média de qualquer venda, você vai ter que fechar a pessoa 4 vezes para que ela compre. O 2 são geralmente as maneiras que um vendedor normal tem de fechar. Ou seja, a grande maioria de vendedores, ela tem normalmente 2 maneiras de fechar. Ela fecha 2 maneiras diferentes. Agora, um vendedor de alta performance, aquele vendedor que realmente está sempre solucionando, sempre chegando às suas metas, ele tem 5 maneiras diferentes de fechar um negócio. O 15 é que nós, dentro da Southwestern Consulting, temos 15 maneiras diferentes de fechamento, que a gente obviamente trabalha com os clientes de coaching individualmente, porque cada fechamento também se adapta a uma personalidade diferente, né? Todo fechamento que combina com você. Algumas pessoas preferem um tipo de fechamento, outras pessoas preferem outro tipo de fechamento. Ou seja, é muito importante que você entenda que às vezes você não consegue uma venda porque você não tem variedade de fechamentos. E aí você fica parado, você chegou no segundo fechamento, na segunda objeção, né? No segundo não. E aí você não sabe o que mais fazer. Então, essa é uma outra dica, né? Temos que ter variedade de fechamento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você já teve aquele momento que parece que está tudo certinho, você veio, né, a pessoa veio, você começou a falar do seu produto, você fez todas as perguntas, parece que vocês se conectaram, está tudo super certo. Você lá dentro fala assim, nossa, que ótimo, eu vendi meu produto, estou super feliz, vou poder trabalhar com ela. E vocês falam, tá tudo super certo. E por algum momento, alguma coisa acontece, parece como se aquela janela do fechamento passou e a pessoa acaba não comprando. Fala assim, sabe de uma coisa? Vou pensar mais no assunto, amanhã eu ligo para você, vou dar mais uma pesquisada. E você, mas como que isso é possível? Estava tudo tão alinhado, a pessoa estava falando das dores, estava tudo certinho. Pois bem, uma outra coisa que você tem que entender é que existe uma janela de fechamento. E se você fechar antes dessa janela ou depois dessa janela, provavelmente a venda não vai acontecer. Didi, lindo que você acabou de falar. E como que a gente vai saber qual que é essa janela, e quando que essa janela aparece, e quando que a gente vai passar, ou se a gente antecipa? Bom, eu vou falar aqui de alguns sinais, mas as pessoas, elas te mostram sinais de compra, sinais que elas estão prontas para serem fechadas. A pessoa vai começar a fazer, e anotem, isso vai ser bem interessante. Uma das coisas que você vai começar a ver, ela vai começar a fazer um montão de perguntas mais específicas. Não perguntas de objeção, mas perguntas sobre o produto. Quando a pessoa começar a fazer muitas perguntas, detalhe, querem saber mais marca, querem saber sobre quantas horas que é aquela bateria, quando ela começa a entrar em detalhe do produto, ela está interessada no produto. Isso é um indício que a pessoa está querendo fazer. Se você está com um casal, e se você está fazendo uma venda para o casal, se o casal estiver começando a se dar a mão, se tocar, começar a estar mais perto, isso é outro indício que elas estão prontas para comprarem. Um outro indício que também é batata, quando ela começar a mexer no bolso, mexer no cartão de crédito, ela vai começar a olhar, quando ela está olhando, de repente ela está olhando a conta bancária, ela está vendo que cartão que ela vai querer usar. Então preste atenção que isso também é algo que indica que a pessoa está preparada para comprar. Quando a pessoa começa a validar, quando ela começa a se enxergar, quando ela começa a falar sobre o produto para ela mesma, sim, para minhas crianças, eu vou usar isso, legal, e agora já estou até percebendo. Quando ela começa a falar de uma maneira que o produto já faz parte dela, é outro grande indício que ela está pronta para comprar. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não prestar atenção e você ficar na sua apresentação, falando, se não fecha, essa janela se fecha e a pessoa não sabe mais por que ela tem que comprar ou não. Então, muito importante vocês entenderem que existe um momento certo para a venda, para fazer o fechamento,
existem indícios que demonstram que a pessoa está interessada. A gente tem que prestar como vendedor, a gente tem que estar bem atento para ver como que ela realmente está correndo atrás. Tá bom? Então vamos lá. Vou entrar, obviamente eu não vou poder entrar nos 15 fechamentos, mas eu vou falar de alguns que são bastante usados. Existem várias maneiras de fechar. Uma maneira muito legal de fechar, que é o fechamento de duas opções positivas. O que significa fechamento de duas opções positivas? Esse fechamento ele funciona muito bem, com uma alta eficiência, quando você for agendar. Não sei se vocês já tiveram esse problema de agendamento. Você tem um cliente, você quer falar com alguém e você não consegue achar o horário perfeito. Ou você abre o horário total e fala assim, quando você pode? Que é uma pergunta aberta, e quando você pode, né, a pessoa normalmente ela não responde, correto? Ou você fala assim, qual que é o horário bom para você? E de repente ela te dá um horário que na verdade não funciona para você, ou de repente destrói toda a sua agenda. Então, essa opção, essa maneira de fechar, que é o fechamento de duas opções positivas, ela é muito eficiente, especialmente para agendar, mas pode ser usado para qualquer coisa. Para os seus filhos, você com o marido, mulher, com qualquer pessoa, o fechamento de duas opções, ela é altamente eficiente. Como funciona? Espero que vocês aí tenham a agenda e saibam exatamente quando são horários bons para você poder sentar com seus clientes. Então, obviamente, antes de poder fazer essa opção, no agendamento, você tem que saber os horários que estão livres. Mas aí o que você faz? Você pega 2 horários que funcionam perfeitamente para você e você dá essas opções. Oi, senhor cliente. Então, minha agenda está toda cheia, tem um montão de coisa para fazer, mas eu tenho uma abertura às segunda-feira às 3 da tarde ou quarta-feira às 9 da manhã. Qual que funciona melhor para você? Ou seja, você está dando 2 opções que são positivas para você. Isso faz com que a outra pessoa esteja no poder. Ela vai se sentir que ela está decidindo, mas na verdade, qualquer uma das decisões vai estar funcionando para você. Já posso até ver a sua cabeça aí girar. Você pode fazer isso com muita gente. Não sei se vocês já foram para cinema, ou vocês querem ir para o restaurante. E aí perguntam, onde você quer comer? Não sei. Aí fica toda essa liga-liga. Escolhe você, escolhe você. Aí você escolhe e pensa, não sei, não gostei, não quero no mexicano. Aí você fala, eu quero no japonês. Aí, já passaram por isso? Eu faço isso toda hora. Com meus pais, toda hora. Agora, como eu sei a escolha de 2 fechamentos positivos, eu apresento as 2 escolhas que eu gosto. Você gostaria de ir numa pizzaria ou num sushi? Por incrível que pareça, a pessoa ela vai se sentir no poder, ela vai poder fazer uma decisão e você está feliz com as 2 opções. Então essa é uma escolha de fechamento de 2 opções, que é altamente eficiente em várias situações. A outra é você fazer perguntas de alinhamento. Ou seja, enquanto você está falando sobre o seu produto, você fala assim, isso parece bom para você? Faz sentido? Quais são os seus pensamentos até agora sobre isso? Como que isso soa para você? Ou seja, são tentativas de fechamentos, porque se ela começa a falar sim para tudo isso, ela está pronta, ela está dando um indício que ela vai entrar, que ela vai vender, que ela está preparada, que ela quer comprar. Temos uma outra grande maneira de fechar, que é a entre 1 e 10. Não é tão usada, mas ela funciona em alguns momentos bastante interessante. Você pode fazer a sua apresentação, chegar no final e falar assim, olha, de 1 a 10, onde você está na sua decisão de seguir em frente comigo? Ou seja, 10 significa, nossa, estou pronto para comprar agora mesmo, e 1, não estou interessado em absoluto. Entre 1 e 10, onde você está nesse momento? Você está dando esse poder também para outra pessoa, para que ela possa realmente entrar e estar no controle. Porque isso que vocês têm que entender, na verdade. A gente tem que tomar muito cuidado no fechamento, de dar o poder e o controle para o cliente. Se você for olhar as grandes empresas, os grandes fechamentos,
os grandes vendedores de alta performance, você vai começar a perceber que eles fecham metodologicamente, então eles não ficam inventando, eles têm um script, eles seguem esse script sem erro nenhum, porque lá dentro já tem um montão de filosofia por trás, né? Eles já estão quebrando o preço, eles já estão justificando por que precisa, eles já prestaram atenção naquelas dores, eles só estão agora passando pelo processo lógico, escolhendo várias maneiras de fechar para que a pessoa naturalmente possa fazer uma decisão. E é aqui que eu quero estressar, naturalmente. Quanto mais naturalmente você consegue levar uma pessoa no final da sua apresentação para que ela tenha o poder de fazer a decisão, porque, lembra, você não tem controle sobre a decisão. Eu sei que muitos vendedores fazem, Didi, eu consigo manipular, eu consigo influenciar. A gente pode responder muitas objeções, a gente pode criar muita dor. Mas quem decide a venda não é você, vendedor, é a pessoa. Quando essa ficha realmente cai, é muito mais simples você passar por um processo tranquilo, sem pressão. Normalmente, numa venda, no fechamento, a gente vai também diminuir a voz, aí vai ser mais tranquilo, aí vai fazer mais devagar. A gente vai dar a oportunidade para a pessoa poder pensar e você levar ela naturalmente do processo da apresentação para a venda. Acho que temos mais tempo de mais um. Gosto também desse fechamento. Esse fechamento ele chama impedimento de um evento. Ou seja, pode estar fazendo uma apresentação, né, apresentação do produto, e falar assim, olha, para que você possa receber esse produto para tal data, nós temos que assinar hoje. Você está colocando uma determinação de emergência, né? Então você está falando, já que pelo que nós falamos na apresentação, você gostaria de ter esse produto para tal data, para que isso realmente aconteça, a gente tem que fechar hoje. Então é uma maneira também de levar a pessoa para ação. Ou seja, essa também é uma ótima escolha. E como você começa a perceber, quando você começa a mudar as maneiras, pode ser que para uma pessoa seja mais fácil uma maneira de fechamento, seja mais fácil outra maneira de fechamento, pode ser que de repente uma maneira de fechamento para ela seja de repente muito direto, e por isso que ela, né, como falei, as pessoas não gostam de ser vendidas, elas adoram comprar, então isso também é muito importante, tá bom? Queria terminar aqui sobre isso, perguntando para você, e vendo que assim, a minha questão aqui no final é que a gente, obviamente, falei de uma coisa que é bastante carregada, né? Ela tem muita pressão, tem uma ansiedade muito alta. Coloquei muita coisa aqui, né? A gente tem a janela de opção de fechamento, temos várias maneiras de fechar, temos que entender como que nós estamos entrando em rapport com a pessoa, tem o processo que tem que ser naturalmente. Então, gostaria que você parasse, porque eu falei muita coisa. Esse vídeo é muito bom você parar, porque eu fiz vários exemplos. Então, olha, reveja o seu próprio fechamento e veja onde você pode encaixar uma outra maneira. Queria que você analisasse com muito cuidado a maneira que você fecha. Você está sempre usando as mesmas palavras, está sempre usando o mesmo fechamento. Agora te dei aí umas 4, 5 maneiras diferentes de fechar, que já vai te dar muita flexibilidade para você poder passar dessas 4 vezes que a pessoa está falando. Entenda, essa é outra coisa que eu queria que vocês realmente também entendessem. A pessoa ela não está falando não porque ela quer ser chata. E você vai identificar o que é um não chato e um não de fechamento. Mas quando a pessoa começa realmente a ter dúvidas, a questionar, a entrar mais profundo, isso significa que ela está muito interessada. Então, às vezes, a gente vê essas objeções, às vezes não, como uma coisa muito negativa. Quero que vocês deem a volta e vejam por um outro lado. Quanto mais a pessoa faça perguntas, quanto mais ela tem objeções, mais ela começa a falar de detalhes, na verdade, o que está falando é: você ainda não me vendeu, ainda tem algumas dúvidas. Se você me responder aquelas dúvidas, eu vou poder fazer a melhor decisão.
Então, o fechamento, para mim, na verdade, ela é ouro. E vamos entrar aqui na filosofia, né? Não acredito que tenha certo ou errado. Eu sei que alguns mercados e algumas empresas, elas escolhem em tirar o fechamento do ciclo de um vendedor, ou seja, a pessoa faz toda a apresentação, e aí você tem uma pessoa específica que fecha, e temos outras pessoas que incorporam isso, então a pessoa que começou do começo do ciclo de venda é a pessoa que também vai fechar. Temos que nos perguntar por quê. Se a gente for olhar pragmaticamente, quando você criou o rapport lá na frente, você está falando com a pessoa, em teoria, você deveria ser a pessoa que também está fechando, porque você está criando uma relação com aquela pessoa e você tem a melhor chance de poder realmente dar todas as informações para que a pessoa possa fazer uma decisão baseada em informação. Isso que é o fechamento, pessoal. É a pessoa fechar baseado em tudo que se apresentou, sanando todas as dores que ela teve e tudo mais. Agora, pode ser que de repente você seja um vendedor novato, não sabe muito ainda, está muito nervoso até com a apresentação do seu produto. Pode ser que nesses momentos, de repente, uma pessoa com um pouco mais de experiência possa entrar e fazer o fechamento. Se isso é bom ou não, aí vai depender do medo da falha, né, do medo do não. Eu acredito que a única maneira que você pode crescer é falhando. Então, eu sou sempre da defensiva que você tem que controlar todo o processo da venda. E na Southwestern Consulting, coaching que a gente faz, a gente realmente defende isso. Você tem que entender todas as partes e as áreas da venda, do ciclo da venda. E quando eu falo ciclo da venda, são diferentemente, né? O ciclo da venda, ela pode... para algumas pessoas, elas incorporam pessoas de fora, distribuidores e tudo isso. Não. Eu estou falando do ciclo da venda, no caso da Southwestern Coaching, é o ciclo de comportamento que qualquer pessoa passa para ela poder fechar uma venda. Já falei de outros temas, né? A gente falou da pré-abordagem, em outros vídeos já falamos da indicações, etc. E hoje eu gostaria realmente, fico muito feliz sobre o fechamento, porque o fechamento realmente ele está muito carregado, muita gente não gosta, as pessoas sentem muita ansiedade. Então eu espero que essas dicas que eu acabei de dar hoje, elas realmente possam servir de algo de utilidade para você, que você possa usar uma ou duas coisas para alavancar a sua maneira de fechar, sempre entendendo, né, que a ansiedade, normalmente é baseada em você focar em algo que você não tem muito controle. Se você realmente entender que você não tem controle sobre a venda, é só levar a pessoa no processo. E aí a minha última dica seria, se você está entrando como vendedor novato, ou se você já está numa empresa, espero que vocês tenham um script de fechamento. A maneira mais eficiente de fechar é ter uma maneira sempre igual de poder fechar, colocando todas as questões de novo, fazendo um sumário, falando sobre o preço, né, quebrar o preço para que a pessoa entenda que o preço que você vai estar dando faz totalmente sentido para o produto que você está oferecendo, para que o preço não seja uma objeção. Então, em todas as grandes empresas, os grandes vendedores, os grandes processos, eles têm uma metodologia exata na hora de fazer o fechamento, porque o que acontece quando a gente faz isso? Por quê? Ter um script perfeito de fechamento é tão relevante, tão importante para nós vendedores. Porque a gente entende que realmente você pedir dinheiro, fazer o fechamento não é fácil. Então, não seria muito melhor se eu já pudesse decorar a maneira de falar, não tivesse que ficar pensando o que falar, já soubesse exatamente o que você tem que falar? Fica muito mais fácil. Você tem muito mais controle, você diminui a sua ansiedade, você fica mais calmo. E aí, se você juntar isso com outras maneiras de fechar, pré-programadas, né? Porque, claro, você tem que entender seu produto, você tem que entender as coisas que você pode oferecer, mas se você entende 5 maneiras de fechar, você vai estar bastante na frente da grande maioria dos vendedores e com uma agilidade e uma criatividade grande, uma multitarefas, né? E aqui, por que a gente está sempre falando de 5 mais, 2 ou mais? É como o cérebro funciona. O cérebro funciona com uma abundância. Vocês já ouviram falar sobre isso, mas se você tem uma escolha, o cérebro não gosta, né? Aquele pior momento possível, porque é totalmente escassez.
Se você tem duas opções até parecem positivo. Você já foi numa loja de brinquedo com uma criança e a criança queria um brinquedo e um sorvete? E a mãe falou assim, olha, você vai ter que escolher entre o brinquedo ou o sorvete. O que acontece com a criança quando ela está no carro voltando para casa, se ela escolheu o brinquedo? O que acontece quando a pessoa tem duas opções? Normalmente ela está reclamando da outra. Eu queria sorvete. Se a pessoa pegou o brinquedo, queria tanto sorvete. Se ela pegou o sorvete, queria tanto brinquedo. Estamos ainda entre escassez. Agora, quando entramos em 3 ou mais, o cérebro ele abre e entra dentro de um ambiente de abundância. Por incrível que pareça, na hora que você tem uma terceira, uma quarta, uma quinta opção, o cérebro e você começa a se relaxar porque você tem muitas opções. E aí você vai escolher a melhor para você. É dessa mesma maneira que o vendedor do outro lado, né, que o cliente do outro lado se sente. Você pode imaginar você sempre fazendo uma ou duas maneiras de fechamento e sempre repetir a mesma maneira, a pessoa vai falar assim, o que ele está querendo? Ele já falou isso. Então, se você tem mais de 4, né, 4 é a média, imagina, você tem 5 maneiras de fechar, já cria muita abundância. Você pode jogar um, pode jogar outro, no terceiro, de repente o quarto, o quinto, funciona para a pessoa e você consegue fazer esse processo muito mais fácil. Uma outra coisa que eu também gosto, e um fechamento que é bastante usado, de repente é uma coisa que você está usando, para quem não está, também use as ferramentas de fechamento. Que é se a gente puder fazer isso, isso e aquilo, você estaria disposto a comprar nosso produto? Ou seja, dar opções e essas opções fecharem a venda. Isso chama se, então fecharemos. Se eu puder te dar isso e aquilo, você fecharia? Ou precisamos de mais coisas para a gente poder fechar? A outra coisa que eu gosto muito é você prender as pessoas, né? É forçar a pessoa na venda. Você começa a ver muitos sinais de venda, muitos sinais, a pessoa está super interessada, está começando a rir, ela está começando a mexer no bolso, etc. Quando você começa a perceber que ela está falando coisas que estão em congruência com o que você está oferecendo, você pode fazer uma pergunta de fechamento. Seria como que funcionaria? Se eu estou percebendo direito, me parece que o que a gente está falando é uma boa ideia para você, correto? Nossa, isso aqui parece um vencedor. Podemos seguir em frente? Isso seria muito beneficente, correto? Ou seja, você está, nesse momento, somente comprovando que ela já está pronta. Que ela fala assim, você pode entrar no fechamento. São perguntas maravilhosas que quando você tem... Isso também é uma maneira também linda, que se você for associar com a janela, uma maneira de você ter certeza se ela está pronta ou não. Porque essa pergunta vai automaticamente fazer com que ela, se ela falar sim, você poder já entrar diretamente no fechamento e na compra. A gente pode também, obviamente, que é a parte que a maioria das pessoas fazem, que é o produto, o preço e a performance. Você acha que esse serviço, esse produto é alguma coisa que você usaria na sua casa? Basicamente, isso é uma coisa que a gente ouve bastante com frequência. Podemos fazer a mesma coisa com o preço. Baseado no valor que você está recebendo, que você receberá com esse produto, isso é alguma coisa que esse investimento seria justo? Então, é só realmente alinhar o preço. E temos aí o performance, claro. Baseado na nossa conversa até agora, se você olhar, né, tudo que que a gente está oferecendo, que a gente está entregando, você acredita que realmente tudo que nós estamos entregando é suficiente para você fazer uma decisão? Ou seja, em outras palavras, você confia em mim depois de tudo que eu mostrei sobre a performance do produto? Temos, obviamente, as pessoas que tenham muito mais certeza, que é a fechamento direto. Você precisa disso. Isso é totalmente lógico. Não tem nem pensamento. Faz parte. Faz sentido você, baseado em tudo que a gente já apresentou, tudo que você me falou, faz totalmente sentido de você ter esse produto. E, obviamente, temos também outro, e eu vou fechar com esse, que é
a pergunta do sim. Baseado no que você me falou, me parece que isso é uma ótima opção para você, correto? Ou seja, você força sim. E uma vez que tem um sim, você tem a compra. Ou seja, hoje, no tema de hoje, estou falando sobre fechamento. Fechamento, como falei, não é a parte mais divertida, mas é a parte mais importante, porque se você não consegue fechar, você pode fazer tudo certo e sair sem a venda. Também falei que você não tem controle sobre a venda, mas você pode influenciar o máximo possível para que a pessoa tenha todas as informações e tenha o ambiente adequado para ela poder fazer uma decisão e não se sentir que ela está sendo vendida, mas ela se sentir totalmente à vontade de comprar o que é importante e necessário para ela. Temos que estar sempre com cuidado da janela de oportunidade de fechamento. Ela existe e nós temos que estar sempre muito pendentes dessa janela. Uma vez que essa janela passa, fechar uma venda fica cada vez mais difícil e às vezes até impossível de fechar, uma vez que a gente passou essa oportunidade. Se vocês gostaram desse tema e vocês ainda não se inscreveram, essa é a oportunidade de você se inscrever agora. Sigam minhas páginas, tanto no Facebook, Instagram, LinkedIn, todas as páginas estão aqui embaixo. Se inscrevam. Se vocês gostaram, coloquem o like, que sempre é legal, porque assim a plataforma ela alavanca, ela manda para outras pessoas, repassem para pessoas que de repente possam precisar desse tema. E claro, vocês se inscrevendo, vocês vão ter aí notícias dos próximos temas. Queria também falar para vocês que todas as quartas-feiras temos o Sales Talk com o Didi Wilk. E claro, esse canal, esses conteúdos ficam cada vez mais ricos tendo o feedback de vocês. Então não se acanhem, respondam, participem, façam sugestões para que eu possa enriquecer ainda mais e poder trazer ainda mais valor e mais conteúdo sobre vendas, mindset, liderança para vocês.